A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em Mateus capítulo 7. O título diz: Continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Deus. Quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do Bom Espírito. Não julgais para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vão há de ser medir vós. E para que preparar tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão, deixa de tirar o argueiro do teu olho, estenda uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deleiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pede e dai-vos, e buscai, encontrai, batei, e a abrir-se vão a porta. Para aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, ao que bate, se abre. A qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que homens vãos façam, fazei-los também vos, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, o espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrar. Acautelai-vos, porém, todos os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis porventura. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus frutos, e nem a árvore má bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança ao fogo. Porventura, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, estes entram no céu. Muitos me dirão aquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos o conheci. Glória a Deus. Somente esses versos, irmãos. Glória a Deus. Palavra bem extensa. Quero que os irmãos continuem lendo em casa. Glória ao nome do Senhor. Palavra muito conhecida de Mateus. Aleluia. Logo nesse primeiro versículo, glória a Deus, o Senhor já dá um alerta. Toda essa passagem, na noite desse dia, vão ficar bastante na comunhão, porque é uma palavra de ensinamento do Senhor. Aleluia.
Nesse primeiro versículo, o Senhor já nos pede, aleluia, e nos alerta para que não julgamos, aleluia, porque o Senhor é o único que tem o poder de julgar. Pois se julgarmos, a maneira que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Irmãos, glória a Deus. Para de viver, aleluia, procurando defeitos em outros irmãos, porque a vida daqueles irmãos tanto nos incomoda, tanto incomoda você, aleluia, que, aleluia, não se conforma. Muitas vezes queremos que os outros, aleluia, fossem perfeitos, mas nós não somos, glória a Deus. E isso é uma hipocrisia, pois eu vi, aleluia, nesse pouco anos de graça, que vai se completar quase 10 anos, aleluia, eu vi irmãos levando outros ao ministério com tanta paixão, mas não vi, aleluia, essa mesma paixão em abraçar aquele que foi denunciado. E o que é pior, muitas vezes, aleluia, aquele irmão que denunciou faz coisas ainda pior, aleluia, que aquele que ele denunciou. Há certas portas que abrimos, aleluia, que não estamos preparados para lidar com elas e nem conseguirmos fechá-las. Mas há certas pessoas ou situações que devemos somente colocar e entregar nas mãos de Deus, aleluia, pois devemos lembrar que o Senhor está às portas, aleluia, e basta bater com fé que Ele abre, aleluia. Através dessa palavra de hoje, glória a Deus, vemos que muitas vezes nós, como pais, somos imprudentes e maus, mas sabemos cuidar dos nossos filhos. Nós, aleluia, nos doamos, fazemos o máximo e o melhor que podemos. E a palavra, então, nos leva a imaginar o que o nosso Deus, que é perfeito em suas obras, aleluia, o Senhor, aleluia, faz por nós todos os dias, nos livrando do mal, aleluia, cuidando de nós. O Senhor nos ensina, aleluia, através dessa palavra nesta noite, a entrar, aleluia, pela porta estreita. E isso é muito difícil, pois o príncipe deste mundo, aleluia, deixou, aleluia, ao alcance das nossas mãos tudo que mata a nossa alma. Ao olhar dos jovens, aleluia, que são atraídos, Santo Deus, aleluia, para as portas, aleluia, largas, aleluia, as portas, aleluia, aonde leva a caminhos aonde se perdemos. Glória a Deus. Pois a porta estreita, aleluia, ela é aquela que vai levar poucos ao céu. Assim diz o Senhor por essa palavra. Irmãos, eu vi, aleluia, cada vez mais pessoas perdidas em meio aos seus vícios, aleluia, de curtição. Jovens, aleluia, sem princípios, sem educação, perdidos, aleluia, e embriagados na sedução do mundo. Por isso o Senhor disse, aleluia, que poucos hão de encontrar o caminho. Glória a Deus. Lembra, aleluia, daquela frase: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por isso, amados e queridos irmãos, devemos, aleluia, ficar muito atentos com os falsos profetas, pois muitos, aleluia, se mostram, aleluia, e se vestem, como diz a palavra, de ovelhas. Estão no nosso meio, aleluia, mas que no fundo, aleluia, são pessoas, aleluia,
que são lobos por dentro, à espreita e prontos para dar o bote. Glória a Deus. Irmãos, eu descobri durante esse tempo servindo a Deus que não é difícil descobrir esses tipos de pessoas. E o Senhor nos traz as pistas, aleluia, desses tipos de pessoas através dessa palavra de hoje, nos explicando, aleluia, sobre os frutos das árvores. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto podre, glória a Deus. Aleluia. Mas o que são as árvores e o fruto? As árvores são nós, os humanos, e os frutos, aleluia, são as obras, aleluia. Pessoas boas, aleluia, fazem obras boas. Pessoas más fazem obras más, glória a Deus. E eles tentam, aleluia, muitas vezes encobrir o seu rastro, glória a Deus. Mas a sua natureza, aleluia, não consegue se esconder por muito tempo, aleluia. Perante aos nossos olhos, naquela 1h30, 2 horas de culto, aleluia, são pessoas perfeitas, aleluia, pessoas maravilhosas, aleluia. Mas quando encontramos com ela por aí, no oculto da vida, aleluia, nas circunstâncias do dia a dia, aleluia, de longe, conseguimos, aleluia, ver, constatar com os olhos espirituais as obras más que essas pessoas fazem. Aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Devemos ficar atento, pois nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Glória a Deus. Pois o Senhor, através dessa palavra, aleluia, o Senhor, aleluia, glória a Deus. Pessoas que vivem uma mentira, vivem escondidos, aleluia, no nosso meio, tramando, traindo, aleluia, conspirando, aleluia. E te diz, Senhor, glória a Deus, Senhor. Mas o Senhor, aleluia, já nos adiantou através dessa palavra e vai responder para elas, glória a Deus, aleluia. Porque elas, no último dia, na frente do Senhor dirão, mas Senhor, aleluia, nós não expulsamos demônios em seu nome, glória a Deus. Nós não fizemos, aleluia, maravilhas, profetizamos em seu nome, aleluia. Nós não visitamos, cultuamos, glória a Deus. Fizemos caridade, aleluia. Mas amados e queridos irmãos, aleluia, o Senhor, aleluia, de coração aberto, aleluia, dirá a eles essa frase, aleluia, que nunca queremos ouvir, que diz assim, não vos conheço, apartai de mim aqueles que praticaram a iniquidade. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para vocês que estão vivendo essa mentira, glória a Deus. Para você que está vivendo na sedução do mundo, ainda dá tempo, glória a Deus. Saia enquanto pode, glória a Deus. Não ouça, aleluia, a voz do estranho que diz, aleluia, muitas vezes que escutamos por aí, não quero morar no céu, o céu é chato, anjinho, pessoas de branco, glória a Deus. Quero ir muitas vezes para um lugar mais agitado, aonde tem bandas, glória ao nome do Senhor, tem tanta coisa. Mas não podemos esquecer que o inimigo, ele é o pai da mentira, glória a Deus. E ele nunca gostou de ninguém dessa terra, glória a Deus. E as pessoas que já estão lá, no sofrimento eterno, glória ao nome do Senhor. Se pudessem ter como voltar atrás, eu tenho certeza que voltaria. Pois todo aquele, aleluia, que
escuta a voz do Senhor e a pratica, aleluia, glória a Deus, se assemelha a Ele, lhe diz o Senhor. Todo aquele que está com Cristo, que segura sua mão, aleluia, que anda na sua palavra, que anda debaixo da graça, aleluia, sendo como aquele homem prudente, glória a Deus, que fez a sua casa na rocha, aleluia, para que quando viesse a chuva, a tempestade, que não a derrubou, glória a Deus. Irmãos, sabemos, aleluia, que é fácil de dizer, é fácil falar muitas vezes sobre essas coisas, de estar com o Senhor, de fazer a escolha certa, de construir a nossa vida, a nossa casa na rocha que é Cristo. E isso leva mais tempo, mais dinheiro, mais luta, mais guerras, mais sofrimentos. Mas isso não é viver, aleluia, na porta estreita? Glória a Deus. Irmãos, vamos parar, aleluia, muitas vezes, aleluia, para refletir sobre as nossas ações na vida. Luta, guerra sempre haverá, mas o que conta mesmo é o tamanho da nossa fé, é de manter a nossa esperança em Cristo, vivendo em harmonia com a terra, com os animais, com as pessoas, sendo prudentes, construindo casas, aleluia, famílias na rocha, glória a Deus, aonde os ventos, as tempestades vêm, mas não derrubam, porque o Senhor está conosco. Pois aqueles que vivem na iniquidade, ouvimos hoje por essa palavra, glória a Deus, desde o começo, aleluia, que não vai dar certo. E agora, aleluia, no comecinho de janeiro de 2026, o Senhor vem, aleluia, através dessa palavra na noite deste dia, para nos alertar, para nos avisar, glória a Deus. Irmãos, o Senhor disse, aleluia, por essa palavra, glória a Deus, que não devemos julgar, aleluia. Ele nos ensinou, aleluia, aonde devemos ir, que porta devemos buscar, para ficar atento aos falsos profetas, aleluia, que as nossas obras, aleluia, não nos salvam, glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Não se enganem, aquele que nunca dorme, que é o nosso Senhor, que vê tudo, sabe tudo, aleluia, e nos alerta. Se não for de verdade, se não for para valer, se não for para viver uma vida com Cristo verdadeiramente, glória a Deus, saiba que você já está na perdição. Ele, aleluia, nos dirá para aquele que vive na iniquidade: afastai de mim, glória a Deus, porque eu nunca te conheci, glória a Deus. Santo é o Senhor, pois nunca foi pelas obras, mas sim pela fé, pelo poder de crer, aleluia, pelo poder do amor. Vamos parar, aleluia, de invejar os homens deste mundo, com suas práticas, com suas festas, pois o Senhor, aleluia, nos ama e cuida de nós. E sempre, aleluia, quer somente uma coisa de nós: que nós possamos ser obedientes à sua palavra, ao seu querer. Sabe qual é o maior dano, muitas vezes, aleluia, que possamos fazer a nós, a nossa casa e a nossa família? Aleluia, que na desobediência nós abrimos portas, aleluia, que não conseguimos mais fechar. Aleluia. São portas que não conseguimos, aleluia, ter condições de sequer de entender aquilo que passou por elas. Aleluia. Aquilo que nos aflige, aleluia, e que aonde vivia paz, agora a tormenta. Aonde vivia paz, agora a crise. Há choro, há planto. E muitas vezes, aleluia, entra e pega aquele que é mais frágil da casa, seja ele uma criança,
Seja ele um animal de estimação, seja ele as plantas, glória a Deus. Seja ele, aleluia, muitas vezes um emprego, um bem material, glória a Deus. Porque você não teve prudência, aleluia, e a sua fé ficou pequena e você não mais acreditou. Então vamos escolher, aleluia, todos os dias o Senhor. Vamos ficar em comunhão. Vamos, aleluia, aleluia, crer e buscar sempre o Senhor, que é o nosso verdadeiro amigo. Aleluia. Antes que seja tarde demais. Santo é o Senhor. Aleluia. Lembre-se, irmãos, aleluia, através dessa palavra neste dia, que o Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, aleluia, é o nosso único e verdadeiro amigo. Essa é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.